Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha só, o VGHF11, que é um fundo que muitos investidores comentavam, teve uma queda brusca de 30% nos 5 anos, aí no tempo de 5 anos, pessoal. E aí muita gente quer saber o que aconteceu. Será que vale a pena ainda ter na carteira? Por que caiu tanto, né? Porque tem muitos investidores, o VGHF11 foi um fundo muito comentado no ano passado. Então, nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar o que é, né, o VGHF11, quem é esse fundo imobiliário, por que ele caiu tanto e no final se é uma oportunidade ou se é uma cilada. Então, a queda do VGHF11 é uma queda que sim traz oportunidade ou que não é uma armadilha. Vamos falar disso tudo aqui para vocês entenderem. Pessoal, olha só, existem 2 lados que a gente precisa avaliar, tá, gente? Às vezes o fundo ele cai e ele fica barato, né? E aí é um sentido do mercado falar assim, ó, ele caiu, mas ele é um bom fundo. Então as pessoas falam, opa, ele continua com fundamentos. Outro ponto é aquele fundo que ele despenca e às vezes ele perdeu os fundamentos. E é nessa hora que o investidor ele não gosta de incerteza, o mercado não gosta de incerteza, né? O mercado ele quer confiança, os investidores querem confiança no que eles investem. Então aí muitos investidores se perguntam. Então vamos entender o que aconteceu. Pessoal, as pessoas se perguntam, mas por que caiu tanto esse fundo? Por quê? O que aconteceu? E aí, pessoal, o problema muitas vezes não é o cenário, né? Ah, não, o cenário fez com que o fundo caísse. Muitas vezes o fundo cai por estratégias que ele faz lá dentro e que não agradam os clientes, os cotistas e não agradam os investidores. Às vezes o gestor faz algumas coisas que não agradam. Então a gente tem que saber disso. Pessoal, olha só, muitos investidores queriam, né, buscam, ele era uma máquina de dividendos. Então isso trazia previsibilidade, segurança para o investidor. E aí, aquela sensação de você estar fazendo uma máquina de dividendos, fazendo as pessoas o que olharem para ele com um olhar positivo. Na verdade, porque dividendos todo mundo quer receber. Só que o que aconteceu, pessoal? Nos últimos anos, esses dividendos eles diminuíram. E aí os investidores, eles começam a sair do fundo, porque começa a balançar a confiança, que é o mais importante que tem que ter no mercado. Por isso que eu falo, os investidores eles vão olhar, eles querem confiar no que eles estão investindo. Não é verdade? Eu sou assim e espero que você também. E aí, turma, o que acontece? Primeiro de tudo, eu quero saber o seguinte: você que está aí, tem o VGHF11 na sua carteira? Porque muitas pessoas se perguntavam, né? Muita gente nas minhas lives perguntavam desse fundo. E aí agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo com a gente, compartilha aqui embaixo. Você tem o VGHF11 na sua carteira? Quero saber. Vamos falar disso. Mas aí, pessoal, o que é o VGHF11, né? E por que tanta gente entrou nele? Antes de falar desses problemas, pessoal, a gente tem que falar sobre que ele era um dos fundos imobiliários mais assim completos da bolsa, né? Ele é um fundo híbrido porque ele investia em CRI, o fundo ele pode investir em CRI, ele pode investir em outros fundos imobiliários, sim, ter caixa, tem fundo imobiliário que deixa dinheiro para caixa e operações de crédito. Esse você pode fazer isso, tá? O gestor ativamente ele pode mudar se precisar, tá bom? A maioria dos fundos hoje são gestão ativa. Quando a gente fala ativa, o gestor ele pode mudar dependendo do cenário. Só que, pessoal, isso dava uma flexibilidade na gestão, né? E aí, olha como que ele era, o que mudou de fato no VGHF11. Para entender, o que você precisa entender? Olha lá, o fundo de hoje ele não é o mesmo de alguns anos atrás. Ele investe uma boa parte, ele começou a investir em outros fundos imobiliários, que por sinal são da própria gestão do VGHF11. A gente vai falar isso aqui. 56,70%, olha lá, está investindo em outros FIIs, diminui, né, a exposição que tinha em CRIs, 27,30%, SPE 14,20%. A gente vê aqui, né, ação 0,70 e FIDIC 1,10, FIDC. Pessoal, no passado, o que acontecia? Esse fundo ele estava mais focado em CRIs. Ele era um fundo de papel e ele era mais focado em CRIs. O que ele começou a fazer? Ele começou a investir em outros fundos imobiliários. Por que investir em outros fundos imobiliários? E aí o mercado se pergunta.
E detalhe, pessoal, ele não só fez isso, mas ele também começou a investir em fundos imobiliários da mesma gestão. E aí os investidores falam: o que está acontecendo? Por que ele está investindo em fundos imobiliários da mesma gestão? Né? É uma questão de manter todo mundo junto, manter esse VGHF11 também só focado nos fundos do mesmo grupo, né? Porque normalmente se o fundo tem CRI, se ele investe a maioria em CRI, o fundo está tranquilo, porque tem uma diversificação ali de dívidas, né? Só que não, ele aumentou muito a posição investindo em outros fundos imobiliários. Então, pessoal, como ele tinha muito CRI, ele dava basicamente, né, como ele investia, ele funcionava basicamente como operações de crédito imobiliário, certo? E isso dava uma característica para o fundo, que é previsibilidade, que é algo que os cotistas gostam muito, de ser previsível, né, de ter um pouco mais ali de certeza do que está acontecendo. Só que com isso, né, só que agora, o que aconteceu, pessoal? Isso começou a mudar, né? E aí o VGHF11, o que aconteceu? Ele aumentou muito sua exposição em fundos imobiliários. Veja que ele está investindo muito mais em fundos imobiliários do que CRIs, né? Mudou completamente ali a posição, né? A estrutura do fundo. E aí começa o mais importante dessa história, né, turma? Aqui começa o que a gente tem que entender. Porque é como se ele trocasse, imagina assim, é como se ele trocasse uma máquina, né, de renda mais previsível por uma estratégia que é mais dependente do humor do mercado. E aí é que é onde os investidores vão se perguntar. Olha só, a gente trouxe aqui para vocês uma notícia. VGHF11 desaba 30% e os dividendos encolhem ainda mais, né? Vale a pena investir no fundo? Olha lá, a gente vê aqui, o Renanzinho colocou um gráfico que está aí na tela, olha só. E isso muda completamente o fundo, pessoal. Porque mesmo o mercado, quando o mercado vai bem, isso pode ajudar bastante. Mas quando o mercado perde força, o que acontece? O impacto disso aparece mais rápido nos resultados. Os resultados têm que ser fiéis. E aí aparece mais, e principalmente na percepção dos investidores, que vão ler os fatos relevantes e falam, caiu 30%. Por quê? O que aconteceu com o fundo? Qual foi a gestão que teve aqui? O que eles mudaram? E aí põe a pulga atrás da orelha dos investidores. Olha lá, outra notícia o Rei vai pôr para a gente na tela. VGHF11 perde 23,5 mil cotistas, mas amplia compras aí na carteira de renda. Então, por que os dividendos começaram a cair, né, turma? Porque a carteira foi foi mudando totalmente, foi perdendo a força, né? E aí os dividendos caem. E o que a gente procura, quem investe em fundo imobiliário? Dividendos, aluguéis, mês a mês. E quando cai esses dividendos, os investidores ficam com a antena ligada. O mercado, inclusive, fica com a antena ligada. Olha isso, desabar 30%. Olha isso, né? O mercado vê um fundo como esse VGHF11 cair 30%, pessoal. É muita coisa, né? Durante 5 anos. E isso acende um alerta. Acende um alerta. Nossa, que queda brusca. Então, pessoal, muitas vezes o que acontece? Aquele fundo, ele às vezes paga mais dividendo. A pessoa fala, tá pagando mais. Só que por quê? Porque a cota abaixou o preço. Porque o fundo está passando um problema. Entende? Então, às vezes ele está pagando um dividendo mais alto, mas não é porque ele está bem. Nossa, o fundo está bem. Não, é porque abaixa o valor da cota. Muitos cotistas que não confiam naquele fundo saem, ele consegue aumentar o dividendo. Só que não é isso que interessa. Interessa é o fundo ser bom, interessa é o fundo ser bom por longo prazo, ter previsibilidade. E aí, o mercado, quando ele percebe isso, diminui o quê? O que é mais importante. Eu falei aqui para o mercado, para os investidores, para os analistas, que é a confiança. Gente, a confiança é tudo, 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 tudo para o investidor. Avaliar, o investidor que faz certo, avaliar e falar, opa, confio ou não? Será que é uma oportunidade ou uma armadilha, né? E aí, pessoal, isso fez, como eu falei, o que também deixou as pessoas se questionarem foi aqui, ó, principalmente o fato do VGHF11 investir em fundos da própria gestora, como eu citei lá atrás. E não é errado, tá, turma? Investir em outros fundos imobiliários da mesma gestora. Isso é permitido. Mas pode até fazer sentido em alguns casos, inclusive.
Mas o problema é a percepção que isso gerou no mercado. Por quê? Quando o investidor ele começa a pensar, opa, que nem eu falei, será que o fundo está buscando melhores oportunidades? Ou será que o fundo está querendo botar ali, né, botar todo o dinheiro, girando o dinheiro do fundo na própria casa? Fica essa pergunta no ar. E isso não é bom. Uma pergunta que fica na mente. Poxa, será que é de investir em outros fundos imobiliários da mesma gestora porque são bons? Ou porque eles querem deixar só o dinheiro na própria, né, nos próprios fundos ali da própria gestora? Então a gente se questiona. E aí, pessoal, o mercado precisa de confiar, precisa de confiança, a gente precisa de confiança para investir. E isso, pessoal, é importante porque o mercado ele não precifica só o patrimônio, né? O mercado precifica o futuro também. Como vai ficar isso? E precifica a expectativa, que é super importante. Pagou um dividendo, como eu disse, de 15,31% nos últimos 12 meses, não olhe só dividendo, eu expliquei aqui na situação, a cota cai, sai investidores, aumenta o dividendo, é bom? Não, aqui a gente vê em muitos casos que não é. Tá barato? 0,71, vale a pena? Tem que se estudar, né? E a liquidez, 2,74 milhões. Esse desconto, pessoal, que muita gente pergunta, e é aqui que eu quero entrar com vocês, pode ser uma armadilha? Pessoal, muitas vezes a gente vê a pessoa falando assim: ah, caiu 30%, 40%, 20% de oportunidade. E nem sempre é verdade. A partir do momento que aquele fundo para os investidores não faz mais sentido, perdeu os fundamentos, e ele olha, o mercado olha e fala: opa, para mim essas notícias não são agradáveis. Aquilo é uma armadilha para muitos investidores. Inclusive, eu, Carol, pessoal, acho que não é uma oportunidade. Essa é a minha visão, tá, turma? Não é recomendação. Não acho que o VG ele pode se recuperar, claro que ele pode se recuperar. Só que tudo o que aconteceu, nem sempre a queda é uma oportunidade. E tudo isso, o que aconteceu, na minha opinião, perdeu a eficiência, né? Perdeu aquilo que a gente olha, previsibilidade e confiança no fundo. Então, para mim, agora, nesse momento, é uma armadilha. Eu não investiria no VGHF11. Agora, tem pessoas que querem investir, e aí fica a critério delas, né, gente? Então, por isso que a gente fala, não olha só o dividendo. Ah, mas é bom porque está pagando 16%, mas o fundo está passando uma baita crise. Será que ele vai pagar isso sempre? Os investidores saindo, liquidez cai, e aí? O fundo girou totalmente diferente, né, pessoal? E é aqui que o investidor precisa tomar bastante cuidado e a gente fala bastante isso com vocês, né, turma? Aqui. Então, pessoal, o problema aqui que eu vejo não é só a queda da cota, tá? A questão que eu vejo aqui é que antes ele era visto com previsibilidade, como uma máquina de renda, com bons dividendos, né? Hoje, ele é um fundo que ele vai ficar mais dependente do cenário, né? Mais dependente da gestão de outros fundos que são deles, da mesma gestora. Então, para mim, pessoal, esse fundo para ele se recuperar, e ele pode se recuperar, não estou dizendo que não me atrai, ele perdeu fundamentos para mim que são importantes. Então não me atrai, porque eu perdi a confiança. E quando eu perco a confiança, pessoal, aí sim eu vou olhar nesse momento e falar assim: vale a pena? Caiu 30%? Não é oportunidade para mim. Não é oportunidade para mim. E agora eu quero saber de você. Eu perguntei lá no começo do vídeo. Você tem o VGHF11 na carteira? Né? Você tem? Comenta aqui embaixo comigo. E você acha que é uma oportunidade? Agora ou você acha que é uma armadilha comprar? Eu dei a minha opinião, mas não quer dizer que é a mesma de vocês, tá? E não é recomendação também. Comenta aqui embaixo comigo. O que você acha? Oportunidade? Se lá e você tem um VGHF11? Mas comenta aqui embaixo, criatura. E outra coisa que eu vou te pedir, vocês têm noção, a gente ficou aqui 5 horas montando esse roteiro, a gente foi estudar tudo do VGHF11 para vocês. Então, turma, se você pudesse dar o seu like, como forma de gratidão, de agradecimento, senta o dedo no like, turma. Dá o dedo aí, ó, pra gente no like, não custa nada. Já vem aqui, confere se você tá inscrito ou inscrita, porque teve gente que falou pra mim, poxa, cara, eu tava inscrita, depois de cair do canal. Então vem aqui e já confere também. E já ativa esse sino, porque a gente vai trazer muita notícia. Esse ano vai ter muita notícia, não só de fundos imobiliários, de ações, enfim, a gente tá num ano que a gente vai trazer muita notícia sempre para vocês.
Tá bom, turma? Eu sempre falo que a gente, ó, voa Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo de luz para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.